Olá, aluna majestosa, seja muito bem-vinda ao nosso 28º dia da jornada Mulher Constante, Coração Confiante. E a essa altura você já está feliz da vida porque você está cumprindo essa jornada, você se manteve constante. Parabéns, parabéns. Ainda faltam alguns dias, mas você já é vitoriosa de estar aqui. Parabéns. Bom, hoje vamos mergulhar em mais um tema que carrega aí um poder profético, comando espiritual de uma mulher curada. Vamos orar? Deus, que nessa reflexão o Senhor nos revele como podemos nos levantar com autoridade, como Débora, para ocupar o espaço que o Senhor nos confiou. Cura a nossa alma, fortalece a nossa identidade e ativa o nosso comando espiritual. Em nome de Jesus, amém. Nosso versículo de hoje está em Juízes 5, 7. Aí eu vou ler em duas versões, porque elas estão diferentes. E eu acho interessante, quando está muito diferente, eu leio em outra versão. Na NVT, vai falar assim: faltavam chefes em Israel. Faltavam, até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me como mãe em Israel. Já na minha versão, da minha Bíblia física que eu tenho, a versão King James, que é uma versão que eu amo também, ela já está dizendo assim, ó: os guerreiros de Israel haviam desaparecido, já tinham desistido de lutar, até que levantaste, ó Débora, até que levantastes para ser mãe de Israel. Interessantíssima essa outra versão, né? Que fala que eles tinham desistido. Bom, qual a conexão desse tema com a constância? Falar de comando espiritual tem tudo a ver com a constância emocional e espiritual. Uma mulher ferida, ela oscila, ela recua, ela se esconde. Mas uma mulher curada, ela assume lugar de liderança, também de intercessão e de autoridade, da autoridade que o céu liberou sobre ela. A constância nasce da cura da alma ferida, da história restaurada e da fé amadurecida. Débora não apenas se levantou, ela se manteve de pé. Então aqui está falando sobre constância. Débora é um ótimo exemplo de constância, porque ela não apenas se levantou, mas ela se manteve de pé. Porque às vezes iniciar algo a gente até inicia, mas e se manter naquilo? Então Débora é um grande exemplo de constância, numa geração em que todos haviam se calado, e aqui nessa versão King James falam que até tinham desistido de lutar. Os guerreiros, gente, a gente está falando de homens acostumados com guerra, homens acostumados, mas eles desistiram. E Débora, ela vem se levantar nesse tempo em que muitos já tinham desistido, guerreiros. Tá? Então é interessantíssimo a gente perceber que nessa versão está falando que foram guerreiros de Israel. Eles haviam, inclusive, aqui fala que haviam desaparecido. Então eles desistiram e sumiram. Desapareceram. Sabe Deus para onde eles foram? Eles já tinham desistido de lutar, até que Débora se levantou como mãe em Israel. Então, se você está se perguntando por que a sua voz ainda não tem força, talvez a sua alma ainda precise de cura. Comando espiritual não vem com fama, vem com feridas curadas. Qual o contexto histórico e literário desse texto que nós lemos? O livro de Juízes nos mostra uma fase em que o povo de Israel vivia um ciclo constante de queda, sofrimento, mas também de clamor. Eles viviam um ciclo. Quando a gente fala ciclo, quando alguém falar ciclo, para você entenda um círculo. É um círculo, um ciclo. Eles viviam caindo, sofrendo e clamando a Deus. Caindo, sofrendo e clamando a Deus. Era um ciclo constante. Era um tempo onde cada um fazia o que achava certo, sem uma liderança espiritual firme. Débora, então, ela surge nesse cenário como profetisa, juíza e como mãe. Em um tempo dominado aí por homens, ela se destaca, então, com sabedoria, coragem e constância. Juízes 5 é um cântico de guerra e vitória. É a canção de uma mulher que venceu batalhas espirituais e emocionais, antes mesmo de vencer as físicas. E aí que eu costumo muito dizer sobre a mulher majestosa, né? Quando eu falo também de Esther, eu tenho uma ministração sobre isso que eu ainda não fiz. Estou esperando aí o momento certo, o momento que Deus vai falar, que chegou o momento para que eu faça essa ministração, a qual eu falo que Esther, e agora a gente também consegue ver que Débora também, né? Ela já era majestosa antes de assumir o trono. E a gente vê Débora, ela já era uma mulher majestosa antes mesmo de vencer as guerras físicas. Ela já tinha vencido as espirituais e as emocionais. Então Débora é um exemplo grandioso de mulher com a autoestima equilibrada. Mulher, eu estou falando das mulheres da Bíblia, né? Existe aí uma lista. Quem sabe a gente consiga fazer um dia ou um mês, tirar um mês para falar sobre as mulheres da Bíblia, para falar sobre a autoestima delas, para falar de exemplos, né, daquelas que a gente pode espelhar o comportamento positivo, daquelas que tiveram comportamentos que a gente tem que se afastar desse comportamento, enfim. Quem sabe, né, a gente possa fazer isso aí um mês ainda esse ano, quem sabe? Para realmente saber se isso vai acontecer ou não, você tem que estar no grupo da Escola Mulher Majestosa, porque é por lá que eu falo, que eu anuncio as novidades, tá bom? Sempre aqui na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp, então você pode entrar em contato comigo para solicitar a entrada no grupo,
porque aí você vai estar ciente, né, se a gente for lançar esse projeto, porque tem projetos que eu vou fazer apenas no grupo, não no Instagram e nem no YouTube, apenas no grupo. Então, quem sabe aí esse projeto vai ser lançado, falar sobre as mulheres da Bíblia e sobre sua autoestima. Então, bom, a gente vai falar da originalidade, né? O verbo levantei-me, usado por Débora, está em hebraico. Como a gente já sabe aqui, a altura do campeonato, vocês já sabem que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Então, em hebraico aqui, quando a Débora fala levantei-me, né? Significa levantar, surgir com autoridade, erguer-se com propósito divino. Tá? Então, aqui é se levantar com intencionalidade. O nome Débora é interessante também. Dificilmente eu falei aqui significado de nome, acho que esse é o primeiro. O nome Débora significa abelha. É símbolo de organização, né? Quando a gente vê a vida das abelhas, como que as abelhas funcionam, a gente vê muita organização. A gente vê também liderança, a gente vê firmeza. Mas a abelha também lembra doçura, né? Por causa do mel, não é verdade? Então a gente vê que nas abelhas tem aquela rainha, né? A abelha rainha, acho que é assim que falam. Não sei se é mãe rainha ou abelha, acho que é abelha rainha, enfim. Então aqui Débora significa abelha, a gente vê ali uma organização, uma liderança, uma firmeza, mas também uma doçura ali no meio daquilo tudo, né? Então são qualidades essenciais de uma mulher que comanda espiritualmente, mas com o coração curado. E quando ela diz que se levantou como mãe em Israel, essa palavra aqui no hebraico, ela carrega a ideia de nutridora, guardiã e governante do ambiente. Débora não se impõe com força brutal, ela influencia com maternidade espiritual. Quem ainda não curou as feridas, comanda com medo ou com manipulação. Preste atenção aí, ó. Quem não curou as feridas, comanda com medo ou com manipulação. Mas quem foi tratada por Deus, comanda com compaixão, com sabedoria e com firmeza. Aqui a gente está falando também de liderança, então, né? Existe aí, eu curso a faculdade de RH, e nos estudos aí da administração a gente vai estudar sobre os tipos de liderança. E aqui a gente vê Débora uma líder com compaixão, com sabedoria, mas também com firmeza. O comando espiritual de uma mulher curada não grita, mas governa em paz. Ela tem o dom de silenciar guerras com sabedoria da sua voz. Você não precisa ser um líder de ministério para ser aí uma Débora nessa geração. Comece comandando espiritualmente, por exemplo, a sua casa, a sua mente, as suas emoções, os seus ciclos. Se você não controla a si mesma, como é que você vai liderar? Não foi o que eu falei, Débora já era majestosa antes de começar a vencer guerras físicas. Ela já vencia as guerras espirituais e também emocionais. Então, é muito comum, às vezes, a gente pensar que para ser uma líder, por exemplo, na igreja, ou até no trabalho e tudo mais, a gente precisa estudar sobre liderança, a gente precisa saber sobre liderança, a gente precisa saber se impor, colocar ordem na situação. Mas peraí, mas e a nossa mente? E as nossas emoções? Se você não controla a si mesma, você não tem capacidade de controlar ninguém. Então é para ser perfeita, Monique? Não, eu passei o devocional inteiro, o mês inteiro, falando que não é sobre perfeição, mas é sobre buscar uma melhoria, é sobre olhar para você e ver os pontos que você precisa ainda melhorar e evoluir. E esse devocional vem confrontar você nesse sentido. Se você não busca melhorar no sentido das suas emoções, da sua mente, então eu sinto muito, você não vai conseguir jamais liderar ninguém. Porque um líder, ele precisa ter o controle das suas emoções, da sua mente. Tá bom? A gente tem a tendência de achar que o líder, ele precisa somente ter a sua vida espiritual ativa, a sua vida com Deus, tudo bem. É claro que isso aí é a base, digamos assim. Mas o controle da sua mente, das suas emoções, ele tem que estar alinhado com o cuidado da sua vida espiritual também. Débora com certeza enfrentou muitas batalhas a qual ela teve que ter um controle emocional muito grande. Se ela não tivesse um controle emocional muito grande, algumas guerras, por exemplo, estariam totalmente desandadas, como, por exemplo, a gente vê quando Baraque se recusou a ir na guerra. Se ela não fosse, né, ele ficou com medo, mas ela teve controle das suas emoções ali naquele momento. Mas imagina, né, se Débora começasse a gritar com ele, ou ofendê-lo, chamá-lo de fraco, como que teria sido o desfecho dessa história? Teria sido bem diferente. Tem dias que a vontade é sumir, de repente, mas quando você se lembra de quem é em Deus, você se levanta. Você arruma a casa, você ora e enfrenta o dia. Isso é o comando espiritual. Toda vez que você escolhe responder com fé e não com o trauma, não deixar o trauma responder por você, as feridas emocionais responder por você, você está exercendo um comando espiritual também. Ser Débora hoje é deixar de repetir padrões emocionais quebrados e começar a construir ambientes saudáveis, mesmo que ninguém te aplauda.
Uma mulher com a identidade curada, ela não precisa disputar espaço, ela constrói ambiente. Quando você sabe que Deus te curou, você para de viver de migalhas e começa a nutrir os outros com o que você carrega. Débora, ela não esperou ser escolhida. Você reparou? Ela não esperou ser escolhida. Ela se levantou com a autoestima restaurada, crendo que a sua história poderia inspirar outras. A autoestima em Deus é saber que você tem algo precioso a liberar para as pessoas, mesmo depois de um passado, de repente, difícil. Né? Então, esse devocional aí foi bem reflexivo. Falamos sobre liderança. E aí você pode pensar que liderança é só liderar um grupo, ou no trabalho, ou na igreja, mas não. A gente também falou que liderança começa em casa. E a liderança começa a liderar também a si mesma, tá bom? Então esse foi o nosso devocional de hoje. Espero que tenha falado aí ao seu coração. Vou deixar as afirmações aqui para você escolher e comentar aqui abaixo. Eu sou uma mulher curada e isso me torna apta para liderar espiritualmente. O meu comando não é sobre controle, mas sobre presença curada. Deus me levantou como Débora para ser resposta onde há silêncio. Minha alma é segura, minha voz é firme, minha influência é legítima. Esse foi o nosso devocional de hoje, espero que tenha atingido aí o seu coração, esse é o propósito, tá? E eu quero aqui deixar o convite, como eu sempre faço, para que você entre no grupo da Escola Mulher Majestosa, para que você siga no Instagram, Escola Mulher Majestosa, e o meu pessoal, Monique Moura Terapia, e entre aí para o nosso grupo da Escola Mulher Majestosa, um espaço de identidade, cura e transformação para mulheres que desejam se tornar tudo o que Deus sonhou para cada uma delas, tá bom? Te espero no grupo e eu vou deixar aqui acima também um pouquinho mais sobre o meu tratamento individual, que é um espaço onde, de repente, você ouviu tudo isso, entende que precisa mudar nas áreas a qual eu falei, mas você sente que precisa de alguém, sabe, pegar na sua mão e te mostrar o caminho, para que você, assim, tenha mais clareza. Eu posso ser essa pessoa para você. Então, entre em contato no meu WhatsApp para que a gente faça o tratamento da autoestima da mulher majestosa. É um tratamento individual, tá bom? Não é em grupo, é um tratamento individual, a qual nós vamos ali tratar a sua identidade, a autoestima, vamos trabalhar naquilo que você sente que merece ou não, naquilo que você pensa sobre você, nas suas crenças. Esse tratamento é um tratamento poderoso. Eu tenho trabalhado com as minhas pacientes e visto muito resultado já no primeiro mês, tá? Então, se você quiser saber um pouquinho mais, é só você ir lá no meu WhatsApp e escrever lá, quero saber mais sobre tratamento Mulher Majestosa, tratamento individual, Monique, como é que funciona? E aí a gente vai conversar um pouquinho, vou te mandar um PDF com um mapeamento do tratamento, ou seja, tudo que nós vamos trabalhar, tudo que o meu tratamento oferece, vai estar tudo especificado lá para você, vai ser uma satisfação enorme. Inclusive, coloca lá que você é aluna majestosa. Se você colocar que é aluna majestosa, você vai ganhar um desconto para fazer aí o seu tratamento individual, onde eu vou pegar na sua mão e a gente vai caminhar por uma vez por semana, durante a semana, e também auxílio no WhatsApp por mensagem ou por áudio se você precisar. Tá tudo especificado no mapeamento, é um tratamento incrível, com resultados incríveis. E assim, você está falando com alguém que já passou por tudo isso. Então é alguém que entende, que conhece o caminho. Ou seja, eu conheço a sua dor, mas eu também conheço o caminho de libertação, tá bom? E lembre-se, a autoestima em Deus é saber que você tem algo precioso a liberar, mesmo depois de um passado difícil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.